Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui para contar um vídeo, na verdade contar uma experiência que eu tive e especialmente dedicada àquelas pessoas que estão com a oportunidade profissional da sua vida, em vias de acontecer. Então você está naquele momento onde você vai ser promovido para um cargo mais sênior, você vai assumir pela primeira vez uma posição de uma liderança. Então quando você está nesse momento aqui, né, em vias de, você sente uma série de coisas. Principalmente a pressão muito grande, você quer atender as expectativas da alta liderança, né? Você quer ser validado, seja para o teu líder, seja ganhar, conquistar a confiança do time, ser respeitado, ser admirado, confiar na própria capacidade de liderança. Tem uma série de sentimentos aqui nesse momento. E hoje, né, eu faço um atendimento, assim, acho que 80% do meu tempo tem sido para atender como executive coach. Eu gosto muito e eu tenho atendido muito essas pessoas que estão assumindo uma posição mais sênior, né? Então tá abrindo o escopo aí de atuação, ou pessoas que estão assumindo a liderança pela primeira vez. E eu adoro fazer esse trabalho, como eu disse, porque tem uma série de sentimentos por trás, sonhos, expectativas, é muito bacana. E semana passada eu atendi um menino que está em vias de ter a grande oportunidade profissional da vida dele, que ele sempre sonhou, que ele sempre lutou. Então, informalmente, ele já está sendo exposto, né, com a alta liderança, participando de intervenções com o presidente, com o diretor da área, respondendo, conduzindo a equipe, né, para participar de reuniões, fazendo intervenções com as áreas pares, enfim. E ele começou a sessão, né, falando: Marina, eu preciso muito que você me ajude aqui em algumas questões. Ele é um menino, assim, super ambicioso, né, não é à toa que está sem vias de ser promovido, novo, quer ter esse cargo de liderança. E ele trouxe: ai, Marina, eu preciso aprimorar a comunicação com a equipe, eu preciso, eu preciso aprender a delegar, porque eu vou lá, pego e faço, né, essas coisas que são comuns. Eu penso mais rápido do que eu falo, motivar a equipe, né? Eu tenho algumas dúvidas sobre isso, e aí eu fiquei escutando, né? Deixa ele falar assim uns 10 minutos, ele falando do momento, nananã. Aí na hora que ele foi falando, eu falei: opa, deixa eu voltar um passo atrás, né? Então, eu gosto muito, eu sempre trago nos meus programas de liderança, sempre gosto de mostrar aquela piramidezinha do pipeline de liderança. E nem sei se aquilo às vezes faz tanto sentido dependendo da organização, do rancharan, mas eu gosto muito de me atentar àquele pilar do líder de si mesmo, né? E eu, pelo menos, tenho essa crença, eu não acredito que você consiga ser um bom líder se você não liderar a si mesmo, acima de tudo. E aí ele falou, eu falei: olha, antes da gente, eu vou te ensinar uma técnica de comunicação, né? Eu vou trazer um pouco do conceito de comunicação não violenta, a gente vai falar de delegação, eu vou te dar já algumas dicas, né, de engajamento, tá. Falei: mas antes, conta pra mim, como você está se organizando internamente, pessoalmente, para esse momento que está sendo tão importante, né? Fala para mim como que está sendo a sua rotina de planejar o teu sono, de planejar a tua alimentação, tua saúde. Na hora que eu falei isso, ele, né? Marina, por que você está perguntando isso? Eu falei: não, porque eu quero, né? Me fala aí um pouquinho, como que tá a sua rotina? Para cuidar dessa máquina aí que vai ser grande e responsável por alavancar o teu sucesso profissional. Porque eu percebi que não tava com equilíbrio, né? E muitas vezes, quando eu pego essas pessoas, é como se eu me visse lá no passado, né? Eu nunca esqueço que uma vez eu fui numa médica porque eu estava muito cansada, e eu queria uma vitamina, eu queria exame, porque eu me sentia muito cansada. E ela falou assim pra mim: escreve pra mim sua rotina. Eu falei: eu moro em Santo André, trabalho na Berrine, então eu pego, acordo 5h30 todo dia, vou, preparo meu filho, deixo nos meus pais, depois eu dirijo cerca de uma hora e meia, vou pro trabalho, já tinha um cargo de liderança, sempre saio mais tarde, aí eu saio do trabalho umas 7h30, aí vou, pego o trânsito, né, 1h30 de trânsito, 2 horas, chego na casa dos meus pais, pego meu filho, vou pra casa, organizo as coisas do meu filho, coloco meu filho pra dormir, aí vou dormir meia-noite e acordo de novo. Aí eu lembro que ela falou assim: olha, você não tá fazendo nem reposição hormonal, porque o nosso corpo precisa de no mínimo 6 horas, né, de sono para reposição hormonal mínima. Ela falou: eu tenho 3 alternativas para você.
ou você vem morar perto do trabalho, você consegue? Eu falei, não tenho como, eu tenho uma rede de apoio, né? Sou eu e o João. Falou, então, ou você mora perto do trabalho, ou você encontra um trabalho perto da sua moradia, ou você pede as contas, porque daqui 6 meses você vai adoecer de verdade. Eu nunca esqueço disso. Ela falou, não tem remédio para isso, né? Você precisa ter esse autocuidado. E na hora que eu vi esse coach falando, me lembrou muito essa história, né? Essa expectativa, essa ansiedade, mas vamos dar um passo atrás. Ele falou, Marina, é tão interessante você estar perguntando isso, porque eu tenho... Ele é novo, né? Eu tenho 34 anos e eu tô tomando remédio para pressão alta. Eu falei, ah, é? Ele falou, eu tô tomando remédio para pressão alta. Na pandemia, né? Acabei também me divorciando, tô com os 2 filhos. Então eu faço, né? Eu faço essa rotina. Eu e minha ex, a gente divide muito bem isso. Mas aí eu tenho essa coisa de pegar as crianças na escola, de preparar o lanche e tal. Tô com esse pique de trabalho. Parei de fazer, né? O meu karatê, judô, não lembro. Que eu fazia muito, parei. E eu mal tenho dormido. Aí eu falei, pois é, né? E como que você quer que você tenha uma clareza mental para organizar, para tomar as decisões de uma forma correta, sendo que você tá nessa desorganização? Porque assim, você tem potencial, né? Ele tem potencial, ele sabe como liderar as pessoas, mas se ele não tiver com a mente descansada, não adianta, né? Então eu falei, olha, antes da gente falar aqui sobre essas técnicas, vamos fazer um planejamento. Você precisa fazer essa técnica de planejar a sua semana. Eu falei, e eu falo como causa, né, assim, eu passei por isso, eu passo por isso todos os dias. Eu facilmente posso esquecer minha saúde, só que conforme a idade vai avançando, hoje se eu não durmo no mínimo 6, 7 horas, eu não consigo, assim, a minha mente não fica produtiva. Aí eu falei, né, daquele livro da Terceira Medida do Sucesso, da Ariana. Depois vocês procuram no TED, né? Que ela fala como ter sucesso. Ela fala durma mais, né? Então é uma das pessoas mais influentes do mundo e o livro dela, ela conta, né, no momento do ápice da carreira dela, que ela teve um breakdown na saúde, assim, total. E como que ela traz essa reflexão, né? Só o ego, o poder, essas coisas. Sendo que esse step aí, né? A gente tem que exercer esse equilíbrio em todas as nossas áreas da vida. E principalmente quando a pessoa está buscando uma promoção, ela esquece disso, ela esquece de cuidar um pouco dessa saúde, né? Muito para fora, muito para atender a expectativa do outro, para dar conta do outro e esquece desses planejamentos e desse cuidado, né? Então, a nossa sessão foi criar ali uma ação para que ele tivesse uma rotina de planejar e pelo menos pensar em pequenos intervalos, né? De coisas que ele pode fazer que são mínimas, que vão dar uma revigorada nessa saúde. E a primeira meta tem que dormir no mínimo 6 horas, né? No mínimo. Menos do que isso você vai ficar improdutivo, você vai errar. Então, de repente, essa oportunidade profissional que você tanto quer, ela vai ser jogada no lixo por causa dessa indisciplina e dessa falta de amor consigo mesmo. E eu vivi muito isso, né? E eu percebo muitos líderes ainda, somente que estão nessa fase de transição, lidando, né, com essas expectativas. E aí tem várias técnicas, né? Você tem que descobrir o que é melhor para você. Eu fui atrás de mindfulness, eu fui atrás de um monte de coisa, mas assim, eu brinquei com ele, eu falei, hoje quando eu tô muito louca aqui, porque também é uma correria, sou eu, João, levo o João, busco o João, tem um monte de projeto, aí tem que atender os meus coaches, aí eu tenho que organizar as pessoas que às vezes me ajudam nos projetos. Então, assim, é muita coisa. Mas se eu tiro, E eu descobri, né? Eu falei, essa coisa de planejamento pessoal tá muito ligado com a sua personalidade, né? Com seus talentos, né? Eu até brinquei com ele. Então, por exemplo, para mim não funciona esses modelinhos de produtividade que eu vejo por aí. Eu acho que algumas técnicas são boas, mas eu mesmo, para me organizar, eu preciso escrever, eu preciso sempre projetar minha agenda no domingo, né? Então, domingo eu reservo 30 minutos para eu ver o que eu tenho na semana. Se eu não coloco na minha agenda que eu tenho o horário para ir para academia, eu passo. Às vezes eu coloco na minha agenda até que eu tenho que fazer lição com o João, porque eu passo, eu esqueço muita coisa, né? E eu falei, olha, para mim funciona dessa forma, você tem que descobrir a sua forma. Mas uma coisa eu tenho certeza, você
tirar 30 minutos, pelo menos no domingo, para antecipar tenta no planejamento semanal. Se não der, faça a cada 3 dias, né? Mas faça, mas reserve esse tempo, porque senão você vai sendo consumido, né? E a gente entra naquela loucura, pandemia, todo mundo trabalhando home office, ainda de uma forma não tão inteligente, expectativa de atender, né? As expectativas da alta liderança, as suas próprias expectativas, confiar no time. Então, assim, tudo isso vai acontecer. Porque geralmente as pessoas que estão nessa fase, elas têm muito potencial para ser promovida. Mas esse step aqui, que é o step essencial, sabe a fundamentação, ela precisa ser cuidada. Então, se você está nessa fase de aumento, né, de expansão profissional, legal, saiba que você vai conseguir e que às vezes até a forma de você ter resultados mais significativos, mais impactantes, é trabalhando de uma forma até mais simples, né? Eu brinco, eu falei assim, no seu caso, eu falei assim, você só tem que fazer uma coisa, fazer o seu planejamento. E aí planejamento tanto da vida profissional, da vida pessoal, né? Todos os papéis, mas faz assim, ó, eu brinquei, né? Faz assim, o momento profissional, o momento pessoal, o momento espiritual, né? O momento família ali, pelo menos, né? Esses 4 pilares, porque você precisa organizar a sua agenda e de alguma forma essas 4 áreas da sua vida, ela precisa ser respeitada. Então esse é meu convite para você também que está nessa fase de expansão profissional. Gente, se você já está aí, é porque sinal que você tem potencial, você tem capacidade, né? Mas antes de tudo, liderar a si mesmo. E como que a gente faz isso? Não tem jeito. Com autoconhecimento, entendendo como eu funciono, quais são as limitações, inclusive do meu corpo, da minha mente. Então, cuidem da saúde. Por que eu quis fazer esse vídeo, né? Tô aqui, comemorei 40 anos, no dia 12 de outubro, e desde que eu fiz a minha transição, eu tenho, ainda sempre é um desafio cuidar da minha própria saúde, né? Ainda mais como empreendedora, essa loucura. Mas eu tenho um monte de coisa para fazer, que a semana foi curta, mas eu tô aqui curtindo um final de semana, tô aqui gravando esse vídeo para vocês, mas hoje ainda não tá ideal, mas eu consigo equilibrar um pouco, né? Então, tô aqui, às vezes tive que ligar o computador para atender alguma coisa, mas assim, dormi até, né? Acordei hoje 8 horas da manhã, tento dormir, tento fazer, né, outras coisas, tá aqui, tá curtindo. E quando eu comecei a adquirir esses pequenos hábitos, assim, de relaxar, talvez seja isso, né? Relaxar, eu tive mais sucesso profissional, especialmente do ano da pandemia para cá. Tem sido muito interessante. Então, hoje o meu convite para você que está querendo esse crescimento profissional é relaxe, relaxe, respira, vai dar certo. É isso. Excelente dia para vocês.